O estrago causado por Putin para a economia russa é muito pior do que se imagina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Como sabemos, a Rússia está sofrendo pesadas sanções comerciais devido à sua agressão contra a Ucrânia, que só nessas poucas semanas de invasão já fizeram um enorme estrago na economia russa. Entretanto, o que o homem largo do Kremlin e seus demais bajuladores não pensaram são as consequências a longo prazo, que serão ainda piores do que as sanções aplicadas neste momento. Primeiramente, a Europa, mais especificamente a Alemanha, a Espanha e a Itália, resolveu crucificar a energia nuclear. Até janeiro de 2022, a Alemanha já tinha fechado metade das suas usinas nucleares e com as restantes sendo planejadas para fecharem até o final do ano de 2023. Para piorar, o Estado alemão também tem imposto restrições ao carvão mineral, pois sua queima é usada em usinas termoelétricas, justamente para a geração de energia elétrica, sendo que o carvão é o único combustível fóssil que a Alemanha tem em abundância espalhado por seu território. Toda essa loucura de fechamento de usinas levou a Alemanha a ter uma dependência imensa da importação do gás natural. Contudo, como a sua queima libera menos gás carbônico que a do carvão, os ambientalistas praticamente forçaram, via Estado, que toda a população fosse obrigada a depender deste tipo de recurso natural para a geração de energia. Para piorar, 40% de todo o gás importado vem da Rússia. Apenas a título de comparação, cerca de 70% da energia consumida pela França vem de usinas nucleares, com os franceses claramente tendo uma dependência muito inferior do gás russo. Porém, com a invasão da Ucrânia, ficou bem claro que estava por trás de toda essa propaganda e imposições ambientalistas. Foi até inaugurado um imenso gasoduto chamado Nord Stream 2, que deve entregar em torno de 50 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, ligando diretamente a Rússia à Alemanha. A imensa dependência forçou vários países a adquirir rublos para que pudessem comprar o gás, petróleo ou qualquer produto vindo da Rússia, dado que Putin simplesmente criou essa exigência como uma maneira de retaliar as sanções, e a Alemanha foi obrigada a cumpri-la. Outra função extremamente importante do gás é para o aquecimento das residências devido ao frio. Portanto, ele se tornou um bem praticamente essencial tanto para a indústria como para a população em geral. A exigência russa do pagamento pelo gás foi imposta até mesmo para contratos que já haviam sido assinados. Contudo, a quebra desse tipo de contrato, junto com as demais loucuras de Putin, claramente irão gerar efeitos a longo prazo que criarão uma imensa desconfiança em qualquer um que queira fazer negócios, seja com o Estado ou mesmo empresas russas. Tal fato é extremamente preocupante, pois o gás e o petróleo não são nem de longe as únicas coisas exportadas pelo maior país do mundo. Além da Gazprom, a Rússia possui uma empresa imensa de um outro setor que representa 27% de todos os produtos deste ramo, a indústria bélica. A Rosoboronexport é responsável pela exportação de submetralhadoras, tanques T-90 e caças Su-35. Para se ter ideia do tamanho dessas exportações, a Índia opera mais tanques T-90A que a própria Rússia. Inúmeros países utilizam 90% de equipamento russo em suas forças armadas, ou então usam veículos russos com modificações próprias. Até mesmo o Brasil utiliza armamento russo, dentre eles o lança-míssil antiaéreo portátil Igla, granadas de fragmentação F-1 e o helicóptero Mi-35, que será aposentado em breve. No geral, os armamentos russos são considerados baratos, simples e confiáveis. O maior exemplo disso é o famoso fuzil AK-47 e suas variantes, que é a arma mais utilizada no mundo, com cerca de 100 milhões de unidades produzidas. O fuzil seria exportado para o mercado civil brasileiro de atiradores este ano, mas tal venda está suspensa por prazo indeterminado por causa da guerra. Devido à clara alteração unilateral e completamente arbitrária nos contratos de exportação do gás, além da clara demonstração que, mesmo com modernizações,
Vários de seus equipamentos estão se mostrando presas fáceis para mísseis portáteis. Sérias dúvidas surgem na hora de fazer negócio com os russos. Contudo, além da questão da quebra de contrato, muitos países podem simplesmente achar que não vale a pena manter veículos que, mesmo modernizados, não demonstram eficiência em combate e ainda são facilmente destruídos pela infantaria com mísseis que são bem mais baratos. Tal problema também se aplica a outros veículos, como, por exemplo, o Kamov Ka-52, que é considerado um dos helicópteros mais avançados do mundo, custando 15 milhões de dólares a unidade e possuindo até mesmo assento ejetor para os tripulantes, algo único entre helicópteros. Seu principal rival é o famoso AH-64 Apache americano, mas vários deles já foram abatidos por mísseis portáteis antiaéreos no conflito. Outro equipamento russo que foi quase adquirido pelo Brasil é o Pantsir, que no papel é o melhor sistema de artilharia antiaérea do mundo. Tal sistema foi criado para derrubar aviões, helicópteros e ameaças bem menores como um drone. Mas, ainda assim, vemos os drones causando enorme destruição entre as colunas russas, pondo em dúvida a sua eficácia. Para piorar ainda mais, recentemente, caças Su-34 e 35 foram derrubados no conflito e parte de seus componentes eletrônicos foram capturados pelos ucranianos, chegando às mãos dos integrantes da OTAN. Apesar de terem um hardware um tanto antigo, esses caças são basicamente um Su-27 melhorado da época da União Soviética, com várias modernizações, possuindo muitas aviônicas e sistemas eletrônicos de ponta que agora estão disponíveis para os principais rivais da Rússia. Falando em sistemas de defesa antiaérea, a Rússia é famosa por ter uma grande quantidade de sistemas e que supostamente são os mais avançados do mundo. Todavia, um fato que desde o início do conflito causa muita estranheza é como a Rússia não possui o domínio aéreo sobre a Ucrânia. Esse sistema é tão avançado que, supostamente, seria capaz de detectar e abater aviões invisíveis ao radar a uma distância de cerca de 150 quilômetros e aviões normais até a distância de incríveis 400 quilômetros, assim como mísseis balísticos com velocidade de até 17 mil quilômetros por hora e mísseis de cruzeiro. Seus mísseis de longo alcance possuem a incrível velocidade de cerca de 7 mil quilômetros por hora, sendo muito difíceis de se esquivar devido à sua absurda velocidade. Em teoria, bastaria a Rússia colocar uma bateria desse sistema perto da fronteira com a Ucrânia, e qualquer aeronave ucraniana logo seria rapidamente derrubada. Mas não é o que estamos vendo ao longo do conflito, pondo em xeque outro sistema. Além de gás, petróleo e armas, a Rússia e a Ucrânia eram importantíssimos exportadores de comida, mais especificamente trigo e azeite de girassol, sendo até conhecidos como os celeiros da Europa. O trigo e o azeite eram, respectivamente, responsáveis por cerca de 29% e 60% da exportação do mercado internacional. Portanto, a guerra causada por Putin irá impactar no preço de inúmeros alimentos no mundo inteiro. É bem provável que inúmeras empresas russas, que viviam basicamente de exportações, simplesmente quebrem, o que causará mais prejuízo econômico a longo prazo para o próprio país. Além disso, a escassez desses produtos irá fazer com que empreendedores de incontáveis pares do mundo enxerguem esse fato como uma oportunidade de suprir demandas do mercado. Até mesmo governos já estão pensando nisso, como aqui no Brasil, onde a impossibilidade de comprar fertilizantes vindos da Rússia abre a possibilidade da exploração de potássio em território nacional. O governo americano também está se empenhando em buscar outras formas de fornecer gás para a Europa, especialmente buscando novos fornecedores, como a Argélia, a Líbia e a Noruega. Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo e gás do mundo, mas o envio através de navio é muito mais caro que através de gasoduto. Ainda existe uma fortíssima dependência russa no curto prazo. Entretanto, no longo prazo, com outros países aumentando a produção de gás e os Estados Unidos aumentando sua frota de navios, esse será mais um duro golpe para a economia russa. Como já falamos inúmeras vezes no canal,
Putin não tem nada de gênio ou super estrategista. Nada mais é que um mafioso que, por estar há décadas no poder, se esqueceu que uma guerra em um mundo globalizado tem seríssimas consequências econômicas. Mas o que esperar de um criminoso que sempre conseguiu tudo o que queria na base de ameaça e violência? De quebra, Putin ainda destruiu décadas de propaganda ambientalista. Realmente é muita genialidade estratégica. E apenas mostra como, mais uma vez, o Estado apenas permite que os piores cheguem ao poder. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!